E aí, pessoal? Aqui é o Yudi do canal Saiu Falando. Hoje a gente vai estar falando sobre alguns temas que podem facilitar bastante o seu aprendizado do idioma, tá bom? E aqui eu vou estar abordando aqui 4 pontos que eu acredito serem essenciais, tá? Para você estar desenvolvendo o seu estudo, você continuar ali até chegar no nível que você consiga se desenrolar, né? Nesse idioma que você está aprendendo. Então vamos falar sobre esses pontos. O primeiro, conforme está aí já, é a palavra relaxe, né? Por que é isso? Porque quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente tende a ficar muito ansioso, né? A gente quer aprender aquilo rápido, a gente quer para hoje, né? Só que não é muito bem assim que funciona, né? A gente tem que ter o entendimento que quando você está aprendendo um idioma novo, você demora, né? Você precisa praticar, você precisa estar ali sempre estudando com uma frequência, né? Então, assim, para que eu que eu pudesse, né, tá falando os idiomas que hoje eu domino, demorou, levou tempo, tá? Então, assim, o japonês, quando eu por que eu aprendi a falar japonês, né? Porque eu morei no Japão durante um longo período de tempo, né? Durante 7 anos eu morei no Japão e foi durante esse tempo que eu dominei essa língua. Mas, assim, isso não foi rápido. Eu morando lá, estando imerso, né? Estando imerso no idioma, e mesmo assim demorou bastante tempo, tá? Então, assim, o meu primeiro ano foi complicado, você aprende, mas assim, não é passo a passo, né? E você vai dominando esse idioma, você vai praticando ele no seu dia a dia e por aí vai. Então, assim, até eu chegar num nível aceitável, demorou aí 1 ano, 2 anos, tá? E depois você vai aperfeiçoando, né, esse idioma. Por isso que eu deixo bem claro assim, quando você vai aprender uma coisa nova, a gente tem que relaxar primeiro, a gente tem que ficar calmo, tranquilo, tá? Porque se a gente se afobar, quando acabar aquele gás, né? Porque quando a gente quer aprender uma coisa nova, a gente fica ansioso, motivado e tudo mais. Só que idioma não é uma coisa que você vai aprender ali e acabou, né? Isso daí vai ser contínuo. E quando, assim, vai chegar um tempo que você meio que vai acabar o gás, né? Daquele de ficar estudando. E se você não tiver já desde o início essa consciência que isso é um processo longo, você vai acabar desistindo, tá? E isso não é uma coisa que a gente quer, né? Então, assim, ó, vá com calma, vá relaxado e fique de consciência tranquila, que você vai conseguir chegar lá, tá? Então, ó, relaxe. Um outro ponto é sobre as barreiras internas, nossa, né? Então, assim, muita gente acha que o idioma novo é difícil, eu não vou aprender. Não, não existe, gente. A gente vai aprender, nós somos capazes de aprender qualquer coisa, tá? Então, assim, o que basta para você é quebrar essas barreiras internas. Não existe isso de, para mim é impossível aprender esse idioma ou aquele, né? Aprender, sei lá, chinês é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Não, gente, não existe isso, tá? Então, assim, primeiro você tem que quebrar essa barreira, né? Isso que te prende para que você consiga estar prosseguindo, né? Então, assim, essa quebra dessa barreira interna é um ponto, assim, muito importante. E essa barreira, ela vai vir de diversos formatos, né? Então, assim, ela vai vir com falta de tempo, né? Você vai estar ali no seu dia a dia, no trabalho, escola, cursos e correria, e você vai chegar a um ponto que não tenho tempo mais, não vou estudar. E isso daí é uma barreira, tá? Que isso acontece com todo mundo. Mas por que isso é uma barreira interna? Porque, assim, tempo você tem. Você só não quer criar, né, esse tempo. Então, assim, como que eu poderia? Eu poderia acordar mais cedo e dormir mais tarde. Tirar um tempo que eu tenho ali com coisas que eu, sei lá, mexer no telefone e outras coisas para estudar. Tempo você cria.
né? Uma prática que eu faço muito, né? Que é ler, né? Ouvir durante o trânsito, assim, né? Que você está indo de um lugar ao outro, né? Então, assim, quando eu estou indo para o serviço, né? E tudo mais, eu coloco um audiobook ali para ouvir. Antes eu ouvia muito aula, né? Lição gravada e por aí vai. Então, assim, tempo a gente tem. A gente só precisa usar ele da melhor maneira, tá bom? Então, assim, ó, essa barreira interna, ela vai aparecer em diversos formatos. Essa foi só uma, questão do tempo. Depois você vai ter relacionamentos, né? Diversão, entretenimento e por aí vai. E óbvio que eu não estou falando assim para você zerar, né? Não dá para a gente zerar isso, mas dá para a gente praticar, né? E meio que ajustar, né? Então, assim, eu preciso ficar no celular durante X horas durante o dia? Não preciso. Então, eu vou tirar meia hora e vou estudar. Eu posso substituir isso daqui por aquilo, ou eu posso fazer que nem, né? Eu faço muito também, que é o quê? Consumir conteúdo me divertindo, né? Fazendo as coisas que eu gosto. Então, assim, eu sigo muita gente nas redes sociais relacionadas àqueles assuntos, né? Então, assim, quando eu tô na rede social, eu tô absorvendo conteúdo também, né? Eu assisto séries, etc., naquele idioma, mesmo que seja uma série de um outro país, né? No Netflix, por exemplo, você consegue botar no dublagem ou legenda no idioma, um outro idioma. E assim, não são todos, mas alguns têm e a gente consegue estar treinando dessa forma, tá? Então, gente, ó, vamos quebrar essa barreira interna, tá? Porque isso daí é uma coisa que vai te atrasar muito. Um outro ponto aqui, que é o divirta-se, né? Por que eu tô falando assim? Eu já até comentei, né? Que uma das maneiras que eu utilizo para quebrar uma barreira interna minha é me divertir, né? Então, fazer coisas do qual eu me divirta fazendo e assim eu consigo estar praticando, estudando e fazendo tudo isso, né? Então, assim, é natural do ser humano não querer fazer algo que não lhe agrade, né? Então, assim, se você for sentar, só ficar estudando, vamos dizer aí, 99% das pessoas não gostam, né? E você vai fazer meio que contra a sua vontade. E isso não vai ser legal, você vai querer desistir, você vai querer, vai estar com a cabeça longe, você não vai estar pensando naquele conteúdo ali, tá? Por isso que eu digo, se divirta. Então, em vez de eu pegar, sentar e ler um texto nada a ver, eu posso pegar um livro que eu goste e ler, pegar a letra de uma música que eu goste, que está naquele idioma, e praticar. Então, assim, você consegue fazer o estudo se divertindo. Você consegue jogar, você consegue fazer mil e uma coisa, né? Se divertindo, e isso vai te motivar, você vai querer mais. Aí quando você notar, você vai estar estudando já há 1 hora, 2 horas, e você nem vai sentir. Muito diferente de quando você está estudando uma coisa que você não gosta, que aí é o contrário, parece que você já está ali estudando, tipo, 1, 2, 3 horas, mas na verdade não passou nem 30 minutos, né? Então, assim, ó, temos que nos divertir. Esse é um ponto muito importante, tá? E para isso você pode estar praticando, jogando no YouTube, né? Você pode estar assistindo vídeos, músicas no YouTube, você pode estar jogando videogame, você pode estar lendo, né? Hoje o Amazon vende esses e-books aí em diversos idiomas, você consegue estar comprando, lendo pelo celular mesmo, no computador que seja, e assim você vai estar praticando, tá? E também, né? Se você é uma pessoa que gosta muito de redes sociais, faz que nem eu comentei anteriormente. Siga pessoas que estão relacionadas àquele tema, aquele idioma que você está aprendendo, que essas pessoas criam conteúdo, né? E você vai absorvendo esse conteúdo de pouco em pouco e quando você vai ver, você já está meio que estudando sem notar, né? Então, assim, você está no Instagram, você segue diversas pessoas ali, exemplo, de inglês, né? Que ensinam inglês. Tipo, toda vez que você está no seu Instagram, você vai ver um post, alguma coisa que aquela outra pessoa postou com conteúdo, você vai ler ali, vai assistir, pronto, já estudou um pouquinho e por aí vai. Se você juntar todo post, todo vídeo que você assistiu ali,
quanto tempo já que você não estudou, né? Então, assim, ó, se divirta, não faça do processo de estudar, de aprendizagem, uma coisa chata e monótona, ok? Um outro ponto, gente, que é muito importante a gente entender essa questão do passo a passo, né? Tudo na vida a gente aprende seguindo passo a passo, né? Então, assim, você não vai ficar fluente, avançado em um idioma da noite para o dia, da semana para outra, né? Tudo a gente tem um passo a passo ali, a gente vai seguindo isso, né? Então você vai estudar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e isso vai fazendo você seguir de pouco em pouco, né? Então tudo tem um passo a passo. E você vai de pouquinho em pouquinho, né? Step by step, que se fala, né? E outra também, quando a gente não sabe, a gente aprende com outras pessoas, né? Com outros meios de comunicação, né? Então, assim, quem sabe geralmente passa, né, para as pessoas um passo a passo de como aprender também. Isso é muito importante. Então, assim, eu estudei com fulano e ele me ensinou de um modo, mas eu não aprendi. Isso não é questão que o fulano ali não sabe ensinar, não sabe o conteúdo. Não, é que esse passo a passo não te ajudou, né? Não encaixou com você. Uma outra pessoa pode ter aprendido muito com fulano, porque isso vai de pessoa para pessoa, tá? Então aqui, ó, 2 pontos, que é assim, ó, quando a gente aprende, a gente vai de pouquinho em pouquinho, passo a passo, e também quando você vai aprender, né, de outra pessoa e ele for te passando esse conteúdo de pouquinho em pouquinho, se você notou que, assim, não encaixou, né, você procura outros meios, né, outros modos que vão encaixar com você. E aí você vai estar aprendendo muito mais rápido e muito mais, assim, prazerosamente, né? Então, assim, uma coisa que antes era chata, maçante, que você não queria, né? Vai ficar algo interessante para você estudar, né? E quando isso acontece, é a melhor coisa, porque você desenvolve numa velocidade que você não tem noção, tá? Então, assim, quando você começa a não sentir mais que está estudando, esse é o primeiro passo para que você vá longe no idioma, tá? Ou em qualquer coisa que você está aprendendo, né? Então, assim, eu deixo com vocês esses 4 pontos. Então, ó, relaxe quando você for estudar. Nada vem rápido, é tudo questão de tempo, né? E você vai evoluindo. Então, assim, você precisa estar calmo, relaxado para aceitar isso. Porque se você ficar muito afobado, você vai querer atropelar as coisas e isso não vai dar certo. Então, ó, relaxe. Quebre suas barreiras internas, tá? Porque a coisa, né? A pessoa que mais vai impedir que você evolua é você mesmo, tá? Então, assim, se você não quebrar suas próprias barreiras internas primeiro, você não vai prosseguir. Você tem que, assim, aceitar que é difícil e prosseguir. Que aí, com o tempo, você vai ficando mais fácil, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido aquela frase, se tiver com medo, vai com medo mesmo. É exatamente, porque o medo, né, a vergonha, tudo isso vai querer te impedir de prosseguir. Mas você tem que prosseguir, tá? Então, ó, quebre a barreira interna. Se divirta no processo, tá? Porque lembre que naturalmente a gente evita fazer coisas que não seja do nosso agrado, né? Então, assim, se você está se divertindo, obviamente você vai continuar, tá? Então, ó, se divirta no processo, isso é um ponto muito importante, tá? E esse passo a passo agora, né? Então, ó, quando você entender que tudo é um processo, tudo tem um passo a passo, vai ficar mais claro para você, tá? Que um pouquinho que você evolua hoje, somado com tudo que você já evoluiu antes, vai fazer toda a diferença para o amanhã, tá? E se você não tivesse tido esse passo a passo anterior, você não estaria preparado para o amanhã, tá bom, gente? Então, ó, hoje eu deixo esses 4 pontos aí muito importantes, tá? E que vão ajudar muito que você evolua, beleza? Fiquem ligados nos próximos vídeos e se inscrevam no nosso canal. Obrigado!